Meu pastor Marvel, em nome de Jesus, vamos receber o pregador desta manhã com a salva de palmas. Bom dia para a igreja. É maravilha, né? Dia Internacional das Mulheres. Quem tem tua mãe, quem tem tua sogra, tua esposa, tuas filhas, é bênção pura. Amado, Deus colocou uma palavra no meu coração. Ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela fala a respeito de mesa. Ela fala a respeito de nós estarmos em comunhão uns com os outros, principalmente com o Senhor. Não podemos deixar. Nós estamos aí no ano de Timóteo, discipulado. Eu quero dizer para você que se você quer ser abençoado, procure andar altaneiramente na presença do Senhor. Coloca tudo nessa mão dele. Tudo que você vai fazer, tu coloca na mão do Senhor. Não conta com o homem, não. Conta com a ajuda de Deus. Para isso nós buscamos o Senhor, a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas nessas vidas. E essa mensagem de hoje eu quero dizer para você nessa manhã. Toma posse dessa mensagem. Eu já falei aqui várias vezes, eu tenho meu problema de dicção, muitas vezes palavras não saem dos meus lábios. Mas eu quero dizer para você, abre teus ouvidos espirituais nessa manhã, para ver o que Deus quer falar com você, ver o que Deus quer ministrar no teu coração. As bênçãos do Senhor só acompanham aqueles que buscam o Senhor. Ah, mas fala assim, mas o meu vizinho que é ímpio, ele está com um carro novo, casa com piscina, tudo. Meu irmão, são coisas passageiras, estão buscando reinos espirituais, reino dos céus. As demais coisas vão tudo passar, ninguém vai levar nada no caixão, não vai levar nada. Nós vamos levar o quê? Altaneiramente a presença do Senhor, a nossa alma descansar no Senhor, nossa alma confiar no Senhor. A Bíblia lá diz em Mateus 16, 24, diz assim: então disse Jesus ao seu discípulo. Quem é discípulo do Senhor? Quem é discípulo? Levanta a mão. Nós somos discípulos do Senhor. Olha o que ele diz para você essa manhã. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se. Renuncie. Tome tua cruz e siga-me. Meu irmão, essas três palavras é essa mensagem de hoje. Só tomar posse dessas palavras que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, nós somos abençoados. Nós somos renovados. O diabo pode tentar nos derrubar, mas nós somos abençoados porque o Senhor está conosco. Nós estamos usando a palavra do Senhor, as coisas que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. As bênçãos que eu tenho direcionado a minha vida, a tua vida, está nessas palavras. Renuncie, é negar-se a si mesmo, negar o pecado, negar as oferendas que o mundo nos oferece aí, as facilidades. Tomar tua cruz, nunca desistir de carregar a cruz que Deus te colocou. Às vezes essa coisa é uma enfermidade, é uma luta, é um filho na droga. Essa é a sua cruz. E seguir. Quem já viu uma obra numa via, assim, a palavra assim, pare, siga, pare, siga. Não é parar não, é só seguir só. Nós seguimos, nós somos abençoados. Nós colocamos nossa vida no altar do Senhor. O título dessa mensagem eu botei, a mesa da cruz. Por que mesa? Eu gosto muito de mesa. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de você sentar, conversar com a tua família, conversar com o irmão, com outra irmã. Quando nós vamos fazer uma visita, no primeiro lugar, a gente vai para uma mesa, sentar na mesa, que é lugar de comunhão. Quando Jesus fez a primeira ceia, sentou na mesa, em volta dos discípulos, porque é comunhão. É isso que nós falamos essa manhã. Curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Amoroso Deus, Pai Celestial, nós louvamos a Ti, ó Deus. Nós rendemos a Ti a honra, a glória, para todo louvor, Deus. Espírito Santo, nós queremos pedir a Ti que venha de forma especial nessa manhã, Deus. Venha nos encher com o Teu poder, venha nos encher com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Pai. Ô, Pai, ministra no nosso coração o Teu querer, Pai. Que nós possamos ter essas palavras no nosso coração, ó Deus amado. Renunciar, tomar a cruz, seguir a Ti, ó Deus. Ô, Pai, a Tua palavra diz que nós somos abençoados, somos cheios da Tua presença. Nós declaramos nossas vidas no Teu altar como Senhor e Salvador. Tu és o maior discipulador que a Bíblia pode ter, o maior discipulador em nossas vidas, Pai. Fala o coração dos meus irmãos, assim como Tu ministraste no meu coração, Senhor. Eu dependo totalmente de Ti, Pai, como um canal de bênção nesta manhã, Deus. Eu oro a Ti no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém. Amados, a ceia do Senhor só pode ser celebrada corretamente. Como corretamente? Por aqueles que entendem e compreendem o chamado do Senhor, que nem eu falei, renuncie-se.
toma a tua cruz e siga-nos. Essa é a direção que eu tenho para cada um. A ceia do Senhor não é apenas um memorial. Ela não é apenas um memorial. Fala memorial. Não, o memorial não, ela é mais importante ainda. Ela é um momento de que nós examinarmos o nosso coração, examinarmos a nossa mente, examinar o nosso lar, examinar o que nós estamos passando. Para quê? Para que a aliança do Senhor seja um compromisso para o nosso coração, que a aliança que o Senhor tem conosco, ela venha se cumprir quando nós examinamos a presença do Senhor, a ceia do Senhor em nosso coração. Não é só um memorial não, é nós examinarmos o que Deus tem preparado para cada um nesta manhã. Deus tem preparado para nossas vidas, para os nossos lares, é o que nós temos que ter certeza no nosso coração. Em Mateus 16, 21, diz assim, olha a Bíblia lá em Mateus 16, 21, que diz... Desde então, começou, está no multimídia, tá, meu irmão? Se puder, a hora está voa. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos como convinha ir a Jerusalém, a padecer muitas coisas dos anciões, e os dos princípios sacerdotes, e os escribas, a ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Ele estava preparando já que ele ia a Jerusalém, ia morrer, ele ia sofrer ataques. Quem aqui não sofre ataque? Levanta a mão. Quem aqui não sofre ataque? Quem não padece pelo Evangelho? Quem não sofre? Nós sofremos. Ele está mostrando que nós iremos sofrer, que todos nós iremos sofrer ataque. Mas tem bom ânimo, que ele venceu, nós venceremos também. É algo super importante. Mas Pedro rejeita essa ideia. Pedro, não, você não vai morrer por nós, não. Vai não. Ele vai repreende a Pedro. Ele repreende a Pedro. Pedro, não tem. Eu vim para isso, morrer por você, morrer por nós, sofrer na cruz. Eu vim para isso, para dar vida com abundância. Pedro rejeitou essa ideia. Então Jesus declarou o princípio dos discípulos. Quer dizer, o princípio do discipulado é duas palavras importantes. Antes da glória e vem a cruz. Pastor, o que é isso? Antes da glória vem a cruz. Antes de você ir para a cruz, vem a glória. Muitas vezes nós somos abençoados, porque que Ele pagou um preço pela minha vida e pela tua. Ele pagou um preço alto no nosso lugar, para que a cruz viesse, não para nós, para Ele, mas cada um tem que carregar a tua cruz. Para que a tua cruz seja carregada, nós precisamos do apoio de Jesus. Quem está no controle, quem deixa Deus controlar a tua vida, não carrega a cruz sozinho. Não tem aquela, como fala, a pegada na areia. Quando nós passamos pelos lados fundos, pesados, nós não vemos nossa a pegada, porque Ele está pegando no colo, Ele está nos carregando no colo, Ele está nos fortalecendo. Isso quer dizer isso. Antes a glória, vem a cruz. Antes da glória, a cruz chegou ao nosso lugar. Qual foi a cruz? Morto no madeiro, preso, chicoteado em nosso lugar, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. A revelação de Jesus em Mateus 16, olha o que está escrito em Mateus 16, 16. Vamos lá, Mateus 16, 16. Algo que Simão Pedro falou. Respondeu, disse, tu és o Cristo, uma revelação. Antes do contexto, ele dizia, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por que tu vai morrer na cruz? Por que tu vai morrer na cruz? Tu és Filho de Deus, vai morrer porque tu vai morrer na cruz. Tu pode vencer a cruz, tu pode dizer não para a cruz, mas no Getsêmani foi a aprovação que Cristo teve, que Ele verdadeiramente veio para cumprir o que Deus prometeu, que enviaria o Espírito Consolador. Na morte de Cristo, Ele disse que vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador amado, para consolar, para nos confortar, para nos encher com a presença dEle. É esse Espírito que está nessa manhã, aqui nesse lugar, que você pode ter ouvido aguçado, que o Espírito Santo quer falar com você poderosamente. Ou seja, revelação, cruz e glória. A ceia nós estamos exatamente neste ponto, entre a cruz e a glória. Hoje é a ceia do Senhor. Nós estamos entre a cruz e a glória. Para nós recebermos, para nós sermos crucificados com Cristo, nós temos que andar altaneiramente na direção dEle, para receber a glória do Pai. E nós precisamos ter nosso coração. A mesa da ceia é a mesa da cruz.
É a mesma mesa, a da ceia, é a mesma mesa da cruz que nós temos que carregar. Se nós não estivermos na presença do Senhor, altaneiramente na direção do Senhor, nós não recebemos as bênçãos do Senhor. Primeiro ponto da nossa pregação: renuncie a si mesmo. É uma condição para se sentar à mesa. Se você não se renunciar o teu eu, o teu ego, tu não pode sentar na mesa do Pai. Não é igual a mesa da tua casa, tu pode sentar mesmo com pecado, coração cheio de ego, você senta, mas na mesa do Senhor não. Se não tiver pecado, falhas, coração machucado, ferido, nós não podemos sentar na mesa do Pai, desfrutar o que Deus tem preparado para mim e para você. Estamos sentar na mesa do Pai. A ceia é incomparável a um coração dominado pelo ego. Não pode ser igual, tem que ser diferente. Não pode estar com o coração machucado, ferido. Negue-se a si mesmo, renuncie diante do Senhor. Renuncie, que Deus tem preparado para você. Renuncie a si mesmo. O verbo indica negar completamente. Renunciar, o verbo de renunciar completamente. Não é pouco, não, é renunciar, é se entregar ao Senhor, é se colocar diante do Senhor. É o mesmo verbo usado quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, te negarei não. Negou. É esse mesmo verbo, negar. Não devemos negar a Cristo. Não devemos deixar que as coisas sufoquem o nosso coração e nós negarmos a Cristo. Meu irmão, eu passei uma luta desde sábado passado. Estou passando uma luta em casa tremenda. Sabe o que é uma luta? Se você olhar assim, você, o que está acontecendo? Eu só clamei ao Senhor, qual é o propósito dessa luta? Sábado à noite eu fui olhar minha esposa no médico. Apertei o embalo, fui ao médico também, estava com a dor no braço, estou ainda. Tomei injeção, dormi, não acordei ontem, acordei domingo passado, 10 horas da manhã. Domingo, após o culto, pela noite, culto abençoado, o pastor Luciano pregou aqui. Quando cheguei em casa, minha esposa estava morrendo de dor, uma pressão por dentro do peito aqui, dor no braço, parecia que era coisa de infarto. Levo eu para o médico, cheguei em casa 2 horas da manhã, na segunda-feira. Terça-feira, estou no médico de novo, já fui lá para Santa Marta, em Niterói. Lá fui a bateria de exame, nada deu. Senhor, qual é o propósito, Senhor? Qual é o propósito dessa luta? E continuou minha esposa com dor. Quarta-feira pela manhã fui de novo na Santa Marta. Fez exame, nada deu. Nada. Senhor, qual é o propósito? Ela está em casa com dor. Qual é o propósito? Nada, faz exame, nada dá. Eu sei que tem um propósito de Deus na minha vida, no meu lar. Porque o diabo está sendo derrotado nessa manhã, em nome de Jesus. Eu creio que está sendo derrotado. Eu estava gostando com a irmã Georgina. Hoje pela manhã minha filha está voltando para a igreja, para o caminho do Senhor. O propósito é esse, irmão. O diabo ele quer pisar, ele quer destruir. Mas quando nós renunciamos a ele, renunciamos às trevas, renunciamos ao pecado, Deus nos abençoe, Deus nos renova, Deus nos restaura. Pode vir a luta que for, mas estou plantado no Senhor. A minha vida está cravada no Senhor. Só precisamos renunciar os prazeres do mundo, as coisas que o mundo nos oferece. Está aí, para a glória do Senhor. É esse mesmo verbo. Nós temos que renunciar, negar o Senhor. Quando nós negamos ao Senhor, nós dizemos: Senhor, precisamos de ajuda. O ego verdadeiramente deixa as coisas mundanas entrar. Precisamos negar as coisas do mundo, não negar completamente como Pedro negou Jesus, as coisas do mundo. Temos que negar, já não queremos, renunciamos às coisas do mundo, renunciamos o que o diabo tem preparado para as nossas vidas. Negar-se não é desprezar a vida. Negar não é desprezar a vida. Negar é nos colocar como Cristo acima de tudo. Negar é colocar Cristo acima de tudo. Negamos ao mundo, botamos Cristo como centro de nossas vidas. Esse é o negar que eu estou falando. Botar Jesus como centro de nossas vidas. Negamos, renunciamos o mundo e colocamos Cristo como centro de nossas vidas, como centro do nosso lar, como centro do nosso trabalho. Onde você for, Cristo está no centro. Ele nunca pode estar de lado, nem na esquerda, nem atrás, na tua frente, que vai preparar o caminho para você ser vencedor. É esse que é o negar-se. Entregar-se como um sacrifício vivo
Precisamos disso. O homem caído vive certamente que o mesmo que tem feito, não negar a Cristo, não renunciar a Cristo. A salvação nos reposiciona como Cristo, mas como nós entregamos como um sacrifício vivo diante do Senhor, nós somos abençoados. Mas o homem caído vive certamente de si mesmo. Eu posso todas as coisas, eu tenho dinheiro, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu não preciso de Deus. Se eu ficar doente, eu vou ao médico. Se eu tiver uma doença enferma, eu posso ir aos Estados Unidos, eu posso ir a outro lugar e buscar uma coisa. Esse é o homem natural. Mas nós vemos algo espiritual nas nossas vidas. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, e é o que diz lá, Romanos 2:1. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentamos ao vosso corpo como em sacrifício vivo, santo e agradável. A quem? A Deus, que é o vosso culto racional. Entregamos ao Senhor. Entregamos nossas vidas ao Senhor. Compaixão de Cristo. A nossa vida tem que estar pautada no Senhor. Vossos corpos é corrupto. A carne é corrupta, mas o Espírito não. A carne vai voltar ao pó, mas o Espírito não. Nossa alma não. A carne pode ser corruptível, mas nós temos que se firmar no Senhor. Não podemos deixar que a carne domine nossas vidas. Quando você estiver passando por uma luta, uma peleja, você confia no Senhor. Fala para o Senhor, qual é o teu propósito, Senhor? Qual é o propósito dessa luta? Tem muitos propósitos nessa luta. Não é perguntar o porquê da luta, não. Temos que fazer qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida, para o meu lar. Qual é o propósito? Muitas vezes nós passamos dificuldade e não sabemos entender isso. A ceia não celebramos como justiça. Não podemos celebrar a ceia como justiça. Jesus morreu por nossos pecados. Não, nós estamos celebramos a ceia pela morte da cruz do Calvário, por saber que nossa vida está no altar do Senhor. É a justiça de Deus, não é nossa. Não é a nossa justiça, é de Deus. Isso que precisamos ter. Em 1 Coríntios diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que quer dizer isso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É que há orgulho no nosso coração. O nosso coração é cheio de orgulho, irmão. Se deixar o orgulho entra, o ego entra. Eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que ciclano. Não, meu irmão, não podemos deixar. Temos que abrir o nosso coração. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que examinar o nosso coração, ver aonde nós estamos errando. Às vezes uma facilidade de uma coisa que nos facilita, fácil, chega fácil, ela sai mais fácil ainda, meu irmão. Tudo que chega em nosso coração difícil, em nosso lar difícil, é abençoado por Deus, porque Ele vem com sacrifício, vem com a vontade de Deus, vem com a vontade, não com a vontade do inimigo. Quantas vezes eu falei aqui várias vezes, nós trabalhamos com porta aberta, alguém chega assim para oferecer uma ferramenta barata, um material barato. Não, meu irmão, não preciso, eu tenho. Minha palavra é essa, não tem. Já falei, não precisa, não, ferramenta nenhuma, nada eu compro na porta. Eu compro quem me vende. Porque tudo que entra fácil, meu irmão, sai fácil. Tudo que você compra ilicitamente, está dando legalidade a Satanás na tua vida. Como é que tu pode se renunciar desse jeito? Tem que renunciar ao mundo aí fora. Temos que renunciar, deixar passar. Quem não se nega não entende o valor do pão partido. Quem não nega, não renuncia, não entrega, não conhece o valor do pão partido da cruz do Calvário. Não entende o pão partido antes de Jesus ir para a cruz. O pão significa a carne do Cordeiro, do homem de Deus. O pão, ele significa o corpo de Cristo. Temos que negar isso, irmão. Um tronco não comporta dois reis. Ou Cristo ou o ego. Temos que botar no nosso coração isso. Ou Cristo ou o nosso ego. Ou Cristo ou o mundo. Nós temos que colocar diante do Senhor. Nós temos a opção de escolher. Ou servimos ao homem, ou servimos a Deus. Precisamos ter no nosso coração essa escolha pautada no Senhor. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus que faz algo sobrenatural. Ontem à noite, eu até botei no meu status, coisa que eu não faço. Botei no meu status um testemunho de um cara lá no Paraná.
Eu fiquei na sala chorando, porque o testemunho dele é um testemunho de crer no poder de Deus, é de se render ao Senhor, de reconhecer que Ele é soberano em nossas vidas. Vou fazer um breve comentário sobre esse meu status. Ele casou com uma mulher, não sabia que ela não podia ter filho. 3 anos depois, ele foi num culto na igreja, lá uma mulher foi botar a mão na barriga dela, você vai ter alguém aqui dentro. Daqui a pouco começou a mexer a barriga dela, ela não sabia de nada, porque ela não podia ter filho. Ela, a barriga crescendo, não sabia de nada. 2 filhos. Quando nasceu o filho dele, a primeira nasceu com 8 segundos de diferença do outro. Mas a segunda nasceu sem uma parte do pulmão, só tinha um pulmãozinho só. Ele começou a orar, Senhor. O pai estava em casa, o pai dele disse que enquanto eu não tiver notícia do meu filho, eu não levanto daqui. Começou a orar, clamar, buscando que o Senhor entre com a provisão. O que o Senhor te dá, meu irmão, é bênção, meu irmão. O Senhor te dá não é maldição na tua vida, não. O que o Senhor prepara para você não é maldição, não, é bênção. O pai começou a orar do outro lado, e o filho sofrendo no hospital lá, clamando, o Senhor desesperado. Daqui a pouco chega a doutora, não sei o que aconteceu. O teu filho entrou aqui com um pulmão só, está com 2, não sei o que é isso. É um milagre de Deus, irmão. É assim a nossa vida, é um milagre de Deus. Renuncie-se às coisas do mundo, renuncie-se. Siga Jesus, confia no Senhor, toma a tua cruz. Segundo propósito, segundo tópico, diz assim: tomar a cruz é o preço do discipulado. Tomar a cruz é o preço do discipulado. Seguir a Cristo é pesado, não é fácil não, meu irmão. É muita luta, é muita retaliação. Mas quando nós estamos no Senhor, nós somos mais que vencedores. Participar da ceia é lembrar que na cruz não é símbolo decorativo, não. Não é símbolo decorativo, mas é um instrumento de morte. Em Romanos esse contexto de Romanos diz que condenação é morte em público. Se a cruz é morte em público, livro de Romanos, quem morreu na cruz era em público, não era escondido, não. Todo mundo via morrer. Todo mundo via morrer. Quando Jesus foi para a cruz, levado pelos romanos, porque todo mundo viu ele ser crucificado. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ao 3º dia ele se levantou, teve acessão aos céus. Porque nosso Deus é poderoso, amém? Tomar a cruz significa aceitar o custo de pertencer a Cristo. Meu irmão, tomar a cruz, você carregar a tua cruz, é você saber que você pertence a Cristo. Quando você sofre retaliação, está plantado no Senhor, firmado na raiz de Davi. Quando está firmado na raiz de Davi, você pode ter certeza que o inimigo vai te atacar, meu irmão. É a função dele. Vai te atacar, vai tentar destruir você, a tua vida, o teu lar, porque está plantado na raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi? Quem é a raiz de Jessé? Quem é a raiz que veio de Abraão para cá? Quem é o Senhor que veio trazendo até chegar a Cristo? Meu irmão, quer dizer, nós temos que firmar no Senhor, é tomar a nossa cruz. Em Gálatas 2:20, olha o que está escrito lá em Gálatas 2:20, abre tua Bíblia lá. Olha o que o Senhor fala para mim e para você nessa manhã: tomar a cruz. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim, se entregou a si mesmo por mim. Olha o que o Senhor diz: se entregou por mim, por você. Não sou eu, mas é Cristo vive em mim, Cristo vive no teu lar. Cristo ele faz morada no teu lar. Quando você permita que Ele entre na tua casa, nós temos que dizer: Senhor, entra no nosso lar, entra na nossa casa, faz morada, Senhor. Não tira o pé daqui não, Senhor. Eu termino que teus olhos tenham acampado aos 4 cantos da nossa casa. Nós precisamos tomar nossa cruz para seguir a Cristo. Já estou crucificado com Cristo. A ceia relembra que fomos comprados pelo sangue de Cristo. A ceia faz lembrar isso, para ouvir um memorial, nós fomos comprados por sangue de Cristo. Lá em Coríntios 6:20 está escrito lá: porque foste comprado por bom preço. Olha o que falou de fomos comprados por um bom preço. Não foi fácil não, meu irmão. Foi real, dólar, euro, não. Bom preço, sangue do homem inocente. Fomos comprados pelo sangue do homem inocente. Glorificar, pois, a Deus no seu vosso corpo.
Nós temos que dar bom testemunho, carregar a nossa cruz, seguir a Cristo, porque a nossa vida está pautada no Senhor. E se o vosso espírito, aos quais pertence a Deus, quer dizer, foi comprado um preço de sangue, a qual o nosso espírito pertence ao Senhor. Agora a tua alma, a carne voltará ao pó, nossa alma tem que estar no Senhor, onde nós sentimos nossas emoções, sentimos a presença do Senhor. A nossa alma tem que estar pautada no Senhor, firmada no Senhor. A pregação verdadeira sempre conduz à cruz. Não podemos estar, já falei no domingo à noite que não podemos ter 10 homens teólogos pregando a palavra de Deus, mas se não levar o pecador à cruz, nada serve, irmão. Ele pode falar palavras maravilhosas, mas se não levar o pecador à cruz, nada serve. Por isso que a cruz é o símbolo de vida. Romano dizia que era morte em público, mas para nós hoje a cruz significa vida. Que na cruz do Calvário nós temos vida e vida com abundância. Aquele sangue derramado na cruz é a minha vida pela tua vida. Aquela morte da cruz, chicoteado, coroa de espinho, tudo em nosso lugar. Foi para nós termos vida e vida com abundância. A pregação verdadeira sempre conduz à cruz, pois a cruz é o centro da mensagem cristã. Ela é o centro. A ceia nos pergunta, a mim e para você nessa manhã: estamos dispostos a sofrer por Cristo? Estamos dispostos a sofrer por Cristo? Renunciar ao mundo? Levar nossa cruz? Seguir a Ele? Estamos dispostos a fazer isso? A cruz nos diz isso. Temos vergonha do Evangelho? Ou você é 007? Você é Evangelho na igreja, lá fora você não é Evangelho, lá fora você não confessa a Cristo. Onde nós estamos? Nós estamos dispostos a sofrer por Cristo? Ou temos vergonha do Evangelho? A Bíblia diz que o Evangelho é poder para todo aquele que crê. É poder para todo aquele que crê. Essa é a visão da cruz. A cruz não é joia para andar no pescoço, não, meu irmão. Está no coração. A cruz está no teu coração, firmado no teu coração, preparado no teu coração. Tu tem que carregar a cruz todo dia no teu coração. É Cristo. A cruz é Cristo. O condenado carrega a cruz pela rua rumo à morte. Jesus carregando a cruz rumo à morte. Onde está a tua cruz nessa manhã? Está guardada na tua estante, na tua gaveta, ou está no teu coração? Temos que guardar no nosso coração. Ao participarmos da ceia, declaramos publicamente: pertencemos a Cristo. Quem pertence a Cristo, diga amém. Amém. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Terceiro tópico diz assim: seguir a Cristo, a vida que procede da cruz. A ceia não aponta apenas para a morte, mas para um novo caminho com Cristo. Procede a cruz. Não somente a morte, mas para um caminho com Cristo. Nós precisamos de siga-me. O verbo indica uma ação continuamente. Diga que não podemos parar. Siga-me, é seguir, é direcionar, é andar altaneiramente na presença do Senhor, é relegar o mundo, é dizer não para o mundo, mas sim para Cristo, sim para o Senhor, sim para o Deus Todo-Poderoso. Às vezes você é recepcionado com algo que te leva para renegar a Cristo, mas não siga, diga não, siga, segue em frente. É um verbo de continuamente seguindo, nunca parar. Meu irmão, a palavra de Deus diz que nós, nesse mundo teremos aflições. Nesse mundo teremos aflições. Imagina que a primeira aflição você para. Eu estou dizendo, você siga. Você para, siga, meu irmão, não desista, siga. Porque nesse mundo tem aflições. Ele fala, nesse mundo teve, eu venci o mundo e vós vencereis. Mas se você parar, você não vence. Se você parar, você não vence o mundo. Não vence a dificuldade, não vence os obstáculos da tua vida. Nós temos que parar e seguir a Cristo altaneiramente na direção correta do Senhor. Seguir é obedecer. Lá em João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha, está escrito lá.
E fala assim, e eu a conheço, e eles me seguem. Aleluia! Imagina se o Senhor não ouvisse a nossa voz, não conhecesse cada um de nós. Cada projeto que Ele prepara para a minha vida, para a tua. Imagina se Ele não soubesse disso. Imagina só que diz, as minhas ovelhas. Quem é que é a ovelha do Senhor? Que diga amém. Aleluia. Então Ele vai ouvir tua voz, meu irmão. Clama a mim, eu responder-te-ei e te anunciarei grandes coisas. Clama a mim. Meu irmão, a luta pode chegar à tua casa, peleja, mas siga o Senhor. Não desista de seguir o Senhor. A ceia é um memorial de morte, mas também proclamamos a esperança até que Ele venha. Olha, está escrito lá no 1 Coríntios 11, 26. Olha, está escrito em 1 Coríntios 11, 26. Diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão, beber esse cálice, anunciarei a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Aleluia. Não podemos desistir não, meu irmão. Até que Ele venha, o memorial até que Ele venha. Existe uma cruz, mas também existe uma glória. A cruz, depois que nós passamos pela cruz, recebemos a glória do Senhor. Recebemos a presença do Senhor. Após participar da ceia, nós temos duas distinções. Primeira, continuaremos andando com Cristo ou deixaremos Cristo ficar para trás? Nós temos uma opção: seguir. Continuaremos seguindo a Cristo ou deixamos Cristo para trás? Essa é a nossa visão. Nós temos que ter essa fase do nosso coração, de efeito, no nosso coração, seguir a Cristo. Quem pratica a mesa deve continuamente caminhar com o Senhor. Quem pratica sentar na mesa do Senhor deve andar altaneiramente na direção do Senhor, não olhar para trás, seguir plenamente a vontade do Senhor, o querer do Senhor, a presença dele em nossas vidas, mais e mais. Isso nós precisamos ter no nosso coração, mais e mais a presença do Senhor. A ceia é como renovar o nosso voto, renovar uma aliança. A ceia é isso, se renovar com o Senhor, a nova aliança com Ele, se participar da mesa com o Senhor. Nós iremos fazer daqui a pouco aqui, eu quero dizer para você, nós não somos aqui, não somos seres humanos, mas também quando nós sentamos na mesa, o Espírito Santo de Deus abençoe. Ele ministra no nosso coração. Nós fazemos algo aqui que é notório em nossas vidas, a presença do Senhor. É maravilha quando nós colocamos nossa vida no Senhor. A ceia do Senhor, ela renova a aliança. Não termina, a mesa não termina aqui não, meu irmão. A mesa vai para a tua casa, com a tua família, no teu local de trabalho. A mesa está posta. Você tem que saber que a mesa é lugar de bênção. A mesa não é lugar de maldição, não. Muitas vezes nós colocamos a mesa como maldição, renegamos, renunciamos à mesa. Não quer dizer que você siga abençoado pela mesa. Tem que seguir abençoado pela mesa. Em Mateus 16, 24, diz assim, Mateus 16, 24 diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. Ele está falando isso aqui, se alguém quiser renunciar, mas ele fez no nosso lugar, ele fez isso, ele tomou a cruz, em meu lugar, em teu lugar, primeiramente tomou a cruz, ele foi o primeiro a tomar a cruz, para quê? Para nós termos vida com abundância. É essa a direção que Deus tem preparado para a nossa vida. Lá em Isaías capítulo 53, 5 diz assim, está no multimídia, tá? Se quiser ver lá. Olha o que diz Isaías 53. Mas ele foi ferido por nossa causa, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi o primeiro a subir na cruz, porque nós não vamos seguir a cruz, não vamos seguir o caminho da perfeição, o caminho de vida. Romanos lá dizia que a morte da cruz seria em público, mas nós subimos em público para o Senhor, em público da direção do Senhor. Seguir a cruz é estar altaneiramente na direção do Senhor. Nós precisamos seguir a Ele. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. A ceia anuncia, irmão, substituição. Quem foi para a cruz? Cristo. Quem tem que carregar a cruz? Eu, você, nós temos que carregar a cruz. Por quê? Pelas nossas transgressões,
pelas nossas lutas, pelas nossas pelejas, pela nossa divindade. Quem é a cruz hoje, irmão? É Cristo. Algo natural, algo sobrenatural é Ele. Temos que submissão, perdão, reconciliação, nova vida. É isso que nós temos na cruz, nova vida. Presença notória do Senhor no nosso coração. A salvação não é por obras nenhuma, não. É por obra nenhuma, está lá no livro de Efésios 2, 8, 9, está escrito lá. Porque pela graça sois salvos. É por obra nenhuma não, meu irmão. Não é por dinheiro não. É pela graça do Senhor. É pela misericórdia do Senhor. Por meio da fé. Isto não vem de vós. Não é meu, é teu, é do Senhor. Ao que diz do Senhor. É um dom de Deus. A salvação. Crer no poder de Deus é seguir a Cristo, é ter certeza da salvação. Renunciar é ter certeza da salvação. Tomar a tua cruz é ter certeza da salvação. Seguir a Cristo é ter certeza da salvação. Tudo é pela graça do Senhor, tudo pela bondade e misericórdia do Senhor. Se alguém ainda não se rendeu a Cristo, não deve participar da ceia sem antes se arrepender e crer no poder de Deus. A Bíblia diz que nós temos que mostrar a parte boa e a parte ruim. Se você não tem a Cristo, não toma os elementos, não pega nos elementos, para não vir condenação sobre a tua vida. Que nós podemos concluir nessa manhã, por causa do horário, já está bem aí esticado já. Diz assim: hoje estamos diante da mesa do Senhor. Estamos diante da mesa do Senhor. Tu tens renunciado? Tem tomado a tua cruz? Tu tens seguido a Cristo? Nós estamos diante da mesa hoje, meu irmão. Estamos diante da mesa do Senhor, da presença dEle. A ceia não é apenas um memorial, meu irmão. É a morte de Cristo. É a morte de Cristo. É um compromisso de renovação com Ele nesta manhã. Quer que a renovação nesta manhã? Eu queria chamar os músicos aqui em cima, o pastor Denilson, subir. A ceia não é apenas um memorial, é a morte de Cristo. É um compromisso renovado com Ele nessa manhã. Entre a cruz e a glória vem a fidelidade. Entre a cruz e a glória vem a fidelidade. Isso nós precisamos estar na presença do Senhor. A mesa da ceia é para aquele que decide viver sob a sombra do Senhor, sob a sombra da cruz. Tu está vivendo sob a sombra da cruz? Tu está vivendo sob o refrigério da cruz? Tu está vivendo sob a presença da cruz na tua vida? Essa mesa é para nós que estamos debaixo da mesa. Estamos debaixo da sombra da cruz. Essa é a nossa vontade. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. Porque todas as vezes que comer e beber do pão, desse cálice, anunciarei a morte do Senhor até que Ele venha. Isso nós precisamos, irmão, ter certeza que o Senhor está no controle. Ele vem te salvar, vem te curar, Ele vem te libertar. Que tu curvasse tua cabeça. Como eu falei no início, não leve em conta as minhas palavras, mas que o Senhor tem falado no teu coração, que Ele tem ministrado no teu coração nessa manhã. Espírito Santo de Deus, majestoso Pai Celestial, obrigado, Pai, pela Tua presença, Pai. Obrigado por reconhecer, ó Pai, que Tu és nosso Senhor. Reconhecer que nós temos um compromisso nessa manhã de renunciarmos, seguir a cruz e de tomar a cruz e seguir a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, em cada coração nesta manhã, em cada coração, Pai. Espírito Santo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, em cada coração, Senhor, nessa manhã você pode entrar, Senhor. Que você no teu lugar, sentado no teu lugar aí, tu possa sentir a presença do Senhor nesse lugar. Possa pedir para Ele que Ele entre na tua vida, que Ele entre no teu coração, que Ele faz morada. Quando nós convidamos ao Espírito Santo a entrar em nossas vidas, nós temos esse compromisso com Ele de renunciar, de tomar a cruz, de seguir a Ele. Quero nessa manhã pedir a você, abre o teu coração. Eu não sei aonde está a tua dor,
Eu não sei aonde está a tua dor nessa manhã, mas o propósito de Deus tem que se cumprir na tua vida, meu irmão, quando nós renunciamos às coisas que o mundo oferece, quando nós tomamos a cruz, quando nós seguimos a Cristo, algo tem que acontecer na tua vida, porque não são palavras minhas, são palavras de Cristo. São palavras do Senhor: estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Não são palavras minhas. Diz que quando passares pelas águas ou pelo fogo, o fogo não te queimará, nem a água subirá, porque eu sou o Senhor teu Deus. Também diz a palavra dele que leva toda a vossa ansiedade ao trono de Deus. Está ansioso, leva ao trono de Deus essa manhã. Tu tem um minuto para levar ao trono de Deus a tua ansiedade, porque minha bênção não chegou, porque o milagre não alcançou a minha casa. Aleluia. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Tudo tem seu tempo determinado por Deus. Lá em Eclesiastes diz: tudo tem um tempo determinado por Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus que entre na tua casa, faz morada, que Ele possa ministrar no teu coração nessa manhã a cura, a restauração, a renovação, que o milagre, como eu falei que testemunho, só tinha um pulmão, ele tem 2 pulmões, o médico não entendia nada, mas ele falou: eu entendo que o Senhor é o meu Senhor e Salvador, eu entendo que Ele é o Senhor da cura, eu entendo que Ele é o Senhor que faz prosperar a minha casa, eu entendo que Ele cuida da minha família, que Ele cuida da minha saúde física, emocional e espiritual. Eu entendo que Ele é isso. O mundo pode não entender isso, mas nós temos que entender que o Senhor é a nossa cruz. Através daquela cruz nós temos vida e vida com abundância, mas nós temos que carregar nossa cruz todos os dias, seguir a Cristo, dizer: Senhor, obrigado, obrigado porque até aqui Tu me ajudou, até aqui Tu me sustentou, até aqui Tu me capacitou a estar na Tua presença, Pai. Continua comigo, Senhor, até a Tua volta. E diz mais ainda: as minhas ovelhas, eu a conheço, cada uma delas. Por exemplo, você nessa manhã, a tua luta Ele conhece, a tua luta Ele conhece, Ele sabe o que está passando no teu coração nessa manhã, Ele sabe o que está passando na tua casa nesta manhã, Ele sabe o que está preparado para ti amanhã, depois da manhã, tudo Ele sabe, tudo Ele sabe. Então lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Ainda que o inimigo se levante, é o prazer de se levantar, Ele tem prazer de se levantar, mas Ele sabe que vai se levantar e vai cair quando nós renunciamos às coisas do mundo, quando nós tomamos nossa cruz, quando nós seguimos a Cristo, Ele cai por terra no nome de Jesus. Quer dizer, essa manhã, sinta-se abençoado, que o Espírito Santo possa confortar o teu coração, te encher com a presença dEle, fazer com que o milagre venha ser altaneiramente na tua casa, na tua família, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém.